Oi meninas, tudo bom? Hoje o vídeo é especial e exclusivo do YouTube, então eu vou falar pra vocês um pouquinho hoje sobre alta costura e por que você não pode sair por aí chamando todas as coisas de alta costura, porque tá errado, tá? Então se você gosta de saber um pouquinho mais de moda, gosta desse assunto, já deixa o seu like aí no vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreve no botão vermelho aí embaixo, é só clicar, não custa nada, você clica. E toda vez que tiver um vídeo novo aqui no YouTube, você vai receber a notificação, porque você é inscrito, tá? Então é o seguinte, eu tava em Paris e eu fiz um vídeo lá no Triângulo de Ouro de Paris. O Triângulo de Ouro é uma região de Paris bem central. E eu fiz um vídeo falando um pouquinho da alta costura lá, explicando que se você não tiver um ateliê lá, você não pode ser chamado de alta costura. Então hoje eu vou explicar pra vocês como é que isso funciona, tá? É o seguinte, durante a Segunda Guerra Mundial já existia o que era chamado de alta costura, que eram essas marcas que faziam roupas sob medida, que tinham clientes exclusivos e que eram as grandes ditadoras de moda, eram aquelas que lançavam moda para o mundo todo. E quando Hitler invadiu a França, quando os nazistas tomaram posse de Paris, ele queria levar tudo para Berlim. Ele queria que Berlim fosse a nova capital do mundo que ele estava conquistando, desse novo país imenso que ele estava tentando fazer. E o Sindicato dos Costureiros de Paris decidiu registrar a marca Alta Costura. Fazendo esse registro, criou-se uma série de regras para você usar a palavra alta costura. Então, não pode usar a palavra alta costura. Se você vê alguma loja no Brasil, tá? Alguma loja brasileira de roupa de festa, normalmente roupa de festa faz muito isso, noivas ou vestidos mais sofisticados que escreve alta costura, isso está errado. Isso é muito errado. Inclusive, isso pode ser considerado um crime, porque você está usando uma marca patenteada. É como se eu colocasse o nome da loja de Coca-Cola. Não pode, tá? Então, eu vou falar pra vocês como é que são essas regras, pra você poder ser chamado de alta costura, pra você fazer parte da alta costura, tá? Aqui eu listei só algumas, não tem todas, mas fiquem atentas, ó. Essa marca foi registrada pela Chambre Syndicale de l'Haute Couture, que é dos costureiros parisienses, tá? A primeira grande diferença é que você não chama o grande mentor, o criador da marca, como estilista, como a gente chama em todas as marcas. Ele é chamado de costureiro, ou couturier, tá? E o ateliê é chamado de maison, tá? Então vocês já devem ter ouvido falar. Só que maison não é marca registrada, tá? Alta costura é marca registrada. E aí, assim, essas regras foram criadas na época para evitar que a alta costura fosse levada para Berlim, tá? Mas na verdade foi para evitar que a alta costura saísse de Paris, tá? Então a primeira regra é que você tinha que ter um ateliê localizado no Triângulo de Ouro. Triângulo de Ouro, que é a região onde eu estava quando eu fiz o vídeo, que é formado pela Champs-Élysées, a Avenida Montaigne e a Avenida Georges V, lá em Paris. Fica entre a Praça da Concórdia e o Arco do Triunfo, tá? Então você tem a Avenida Champs-Élysées, a Montaigne e a Georges V formando um triângulo. No final desse vídeo eu vou colocar imagem no mapa de onde fica certinho o Triângulo de Ouro, tá? Hoje em dia existem algumas marcas que foram registradas no sindicato, na Câmara Sindical da Alta Costura, como alta costura, são membros fixos, só que o ateliê principal não fica no Triângulo de Ouro mais, tá? Agora, as marcas mais antigas têm um ateliê sim no Triângulo de Ouro. Mas existem marcas também que têm um ateliê no Triângulo de Ouro e não são alta costura. Assim como já tiveram marcas que foram expulsas da alta costura, tá? Então, assim, essa é a primeira regra. O seu ateliê tem que estar em Paris. De qualquer forma, você tem que estar em Paris. Por quê? Porque a ideia era não tirar a alta costura de Paris.
Outra regra, os trajes têm que ser confeccionados sob medida. E quando eu falo os trajes têm que ser confeccionados sob medida, é assim. Você tem que ter pelo menos uma prova na cliente, pelo menos uma prova, para ser considerado um traje sob medida. E tudo tem que ser confeccionado à mão. Então, bordados, aplicações, é tudo feito à mão, nada é feito com máquinas. Inclusive tem um tipo de bordado que a Chanel usava muito e que a pessoa que fazia morreu e não ensinou pra ninguém. Então esse bordado não existe mais, porque é tudo feito à mão, com um ateliê. 90% das coisas é feita dentro de Paris. Alguns bordados são feitos fora de Paris com autorização da Câmara Sindical, porque são feitos à mão, tá? Outra coisa, a marca precisa ter um perfume próprio. Hoje em dia, 90% das marcas de luxo tem perfume próprio, mas isso é uma regra que foi criada nos anos 40 para as marcas de alta costura. Depois, você tem que apresentar 2 coleções por ano, pelo menos, e cada coleção tem que ter 35 looks. 35 looks confeccionados à mão, sob medida, tá? Existem imagens até deles fazendo a finalização dos looks direto na modelo, no corpo da modelo, tá? Então isso é bem exclusivo e bem artesanal mesmo. Essa é a ideia da alta costura. O que mais? Muito importante. Você tem que ter, você como marca de alta costura, tem que ter no mínimo 200 clientes cadastrados, tá? Quando eu falo que 200 clientes cadastrados, é 200 pessoas para as quais você faz roupa, tá? A maioria desses ateliês não atende pessoas desconhecidas, só atende com hora marcada o cliente cadastrado, tá? Existem pessoas aqui no Brasil que tem cadastro nesses ateliês, mas a grande maioria das pessoas cadastradas são árabes, chineses e americanos, tá? São a grande maioria dos clientes cadastrados dessas marcas, tá? E, muito importante, você tem um faturamento mínimo exigido. Esse faturamento, ele muda de tempos em tempos, tá? Então, assim, existem algumas marcas que fazem parte da alta costura desde os anos 40 e que nunca saíram, como é o caso da Dior, da Chanel, da Yves Saint Laurent, da Jean Paul Gaultier, que são marcas francesas de alta costura que sempre se mantiveram no patamar da alta costura e nunca saíram. Givenchy, por exemplo, é uma marca que ficou alguns anos afastada, mas retornou em 2010 como membro fixo do sindicato, como membro fixo da alta costura. Hoje em dia são 12 membros fixos. Entre eles temos um brasileiro que chama Gustavo Lins. Ele trabalha em Paris há quase 30 anos. E ele tem um ateliê dele em Paris, apesar de não ficar no Triângulo de Ouro. Ele é uma das exceções que não tem um ateliê no Triângulo de Ouro. Fica em Paris, mas ele é membro fixo. Ele começou como convidado, hoje ele é membro fixo da alta costura. Existem membros que são correspondentes, ou seja, membros de outros países que o sindicato considera como membros correspondentes de alta costura, como é o caso de Valentino, Giorgio Armani, para não esquecer de ninguém, Elie Saab, amo Elie Saab, tá? E outras marcas, Versace, por exemplo, também é considerada um membro correspondente de alta costura, tá? E os membros convidados, que é o caso, por exemplo, começou o Gustavo Lins, hoje a gente tem a Schiaparelli, a Iris Van Herpen e muitos outros. Então eu vou linkar para vocês o vídeo que eu fiz lá no Triângulo de Ouro e vou colocar no fim desse vídeo fotos dessas pessoas maravilhosas que fazem parte da alta costura. Se você gostou do vídeo é só deixar o seu like.